Boa tarde a todos, é um prazer enorme estar aqui em Campo Grande, na minha cidade natal, na minha terra, no Mato Grosso do Sul, e com essa importante conferência, a 24ª Conferência da UNALI, nesse ano de 2021, um ano que nós estamos aí tentando voltar ao normal. E aqui, de maneira presencial, com muitos deputados estaduais de todo o país. Parabéns, presidente, deputada estadual pela Bahia, Ivana Bastos, parabéns pela organização e o sucesso que já se mostra aí essa conferência. Também cumprimentar o presidente da comissão organizadora da 24ª Conferência Nacional da UNALI, deputado estadual pelo meu estado, pelo Mato Grosso do Sul, Lídio Lopes. Todos os deputados em seu nome, quero cumprimentar todos os deputados aqui presentes. Mesmo porque eu tenho muitos amigos aqui nessa plateia hoje, é um prazer conversar um pouquinho sobre o agronegócio com vocês. Cumprimentar de maneira muito especial a deputada estadual, hoje secretária de Estado de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, Silvana Covatti. É um prazer, Silvana, também recebê-la aqui no meu estado, vocês que me recebem com tanto carinho no Rio Grande do Sul. Quero cumprimentar o deputado Barbosinha, meu grande amigo, colega, e o deputado também amigo, Márcio Fernandes, que além de tudo é veterinário, então nós temos muita coisa em comum, né, Márcio? Que aqui representa também a Comissão de Agricultura, aqui no nosso estado. E cumprimentar o Og Ibrahim, que eu não vi há muito tempo, prazer em revê-lo, Og. Foi um prazer enorme ter você aqui hoje como o debatedor nesse nosso painel. Me pediram para falar um pouco sobre o contexto da agricultura na economia brasileira e mundial. Então, eu queria colocar para vocês que o momento hoje, de pós-pandemia, onde o agro, ficou claro para todos que o agronegócio não parou, continua a produzir na pandemia. No início nós tivemos muitos problemas para fazer essa adaptação, para que os produtores pudessem plantar, colher, armazenar, distribuir depois esse alimento ser processado para a nossa população, para os nossos consumidores brasileiros, mas também para cumprir os contratos com os países lá fora, que o Brasil tem com mais de 169 países mundo afora. Eu queria dizer que no setor agropecuário, as projeções de produção são muito boas para esse ano, as nossas estimativas. O ano passado, nós tínhamos a estimativa de uma safra recorde, porém, tivemos a primeira safra recorde, mas a segunda, a safrinha, que é onde o Brasil produz, principalmente a sua safra de milho, nós tivemos uma frustração em função de problemas climáticos, uma seca, depois geada, que muito atrapalhou esse número aí, esse fechamento total. E fechamos, então, a safra do ano passado com 252 milhões de toneladas e não com quase 270, que eram as estimativas iniciais. Esse ano, nós temos aí uma safra que começa muito bem, né? Nós tivemos aí as chuvas acontecendo na hora certa, o plantio caminhando muito bem, praticamente toda a nossa safra, essa primeira safra já plantada, né? Nós ainda temos alguma coisa, mas o grande volume de área já plantado. Como a maioria aqui sabe, nós temos na primeira safra, o nosso carro-chefe é a soja. A soja que é quem puxa aí, né, a economia agro do nosso país. Esse ano nós temos aí uma estimativa de produzir quase 142 milhões de toneladas de soja, né, contra o ano passado nós tivemos 134, quase 135 milhões.
Essa é uma estimativa conservadora, mas ela pode ser maior que isso. Se tudo correr bem, nós podemos chegar aí a 148, muito boa vontade, até a 150, se São Pedro ajudar, enfim, todo esse período. Será, então, uma safra recorde, e tudo se encaminha para isso. E também nós esperamos que, com esse bom tempo que nós temos hoje, o plantio acontecendo na hora certa, a gente espera que a safra de milho, que é o que nos afligiu muito ano passado, em função do tamanho da redução que houve na safra de inverno, na nossa produção de milho, nós esperamos que esse ano, né, com a janela que nós temos aí de plantio, porque a agricultura tropical brasileira, ela é feita em duas safras numa mesma área todo ano. E isso tem causado um efeito no Brasil muito interessante, que é o efeito poupa-terra. Então, nos últimos 50 anos, nós aumentamos em 40% a nossa área de plantio, mas nós aumentamos em quase 400% a nossa produção. E para isso acontecer, nós precisamos plantar a safra de verão, tirar essa safra e boa parte dessa área ser plantada novamente, quase que concomitantemente, é uma plantadeira na frente, é uma colhedeira na frente colhendo a soja e um trator com uma plantadeira atrás plantando milho, enfim, as safras de inverno. E que o carro-chefe tem sido o milho ultimamente. E por que nós precisamos tanto de milho? E o governo federal tem feito uma campanha para que a gente aumente a nossa safra de milho, porque o milho é de onde é feito a nossa ração, principalmente para a proteína animal que é produzida no país. E nós temos visto aí um grande desenvolvimento nesse setor, no setor de suínos e aves, que vem crescendo ano a ano no nosso país. Então, nós temos aí o seguinte cenário mundial. As projeções de produção de milho no âmbito global estão sendo ajustadas para maior pelos Estados Unidos, pela USDA, o que sugere maiores estoques e menores preços internacionais. Isso, por que é bom? Isso vai dar uma tranquilidade ao produtor brasileiro e o milho vai voltar a patamares mais cômodos para os preços da nossa ração. No caso da soja, essa expectativa também já está se refletindo no aumento global de produção, também já está se refletindo em queda de preços internos. E isso é muito bom para a produção de leite, para a produção de ovos, de carne, suínos e frango. E também ajudando aí na nossa inflação, que eu acabei de ver aqui uma palestra dizendo aí da nossa inflação, que esse ano deve fechar aí em 10%, mas que nós temos que o ano que vem 5% ainda é alto, e os preços agrícolas contribuem muito para esse aumento também na inflação. Segundo os números da Conab, a produção de grãos deve totalizar o ano nessa safra 21/22, as nossas estimativas, como eu disse no início, elas estão em torno de 290 milhões de toneladas, né? E isso será realmente uma safra recorde, podendo até atingir aquele número mágico de passar dos 300 milhões de toneladas. Mas a gente prefere ser mais conservador e vamos trabalhar aí com esses números de 290, por enquanto é a sinalização que a gente tem pelas estimativas da medição em campo que vem sendo feito pela nossa Embrapa. Portanto, 37 milhões de toneladas a mais do que a safra passada. E aí tem as nossas exportações, que tem sido aí o carro-chefe para puxar a nossa economia, né? Esse ano, agora em outubro, nós tivemos 8,9 bilhões de dólares a mais nas exportações de produtos agrícolas. Então,
10% a mais do que o ano passado, em outubro do ano passado. Principalmente, isso não foi volume, olha que coisa interessante, isso foi o aumento do preço das commodities, que fez com que a gente tivesse esse recorde aí nesse volume de recursos para a exportação de outubro. O ano passado, nós fechamos o ano de 2020 com 100 bilhões,7 de dólares das nossas exportações. Esse ano, a gente deve chegar perto de 120 bilhões. Então, teremos também um aumento já esse ano dessa safra que está sendo vendida até dezembro de 2021. As exportações de carne bovina, e nessa composição dos 120 milhões, 8 bilhões foram de soja, a mais do que o ano passado. As exportações de carne bovina foram afetadas pelo bloqueio da China no início do mês, que porém já anunciaram o desbloqueio das carnes que já estavam em contêineres, carnes que foram de animais que tinham sido abatidos e que já estavam em contêineres prontos para serem exportados até a data de 3 de setembro deste ano. E isso vai fazer com que esse estoque seja colocado na China, e agora nós estamos trabalhando no Ministério da Agricultura para que seja levantada a suspensão sobre os abates, que isso ainda não aconteceu. A taxa de câmbio em níveis elevados incentivou as exportações brasileiras, porém afetou também os custos de produção agrícola. Então nós temos sempre os dois lados da moeda. É bom você exportar, mas também quando o câmbio está alto, você tem, né, a volta disso, que são aí os preços dos insumos que entraram para essa safra muito mais altos do que na nossa safra anterior. E isso afeta particularmente as culturas mais voltadas para o mercado interno. Então, essa é uma preocupação do Ministério da Agricultura, desse acompanhamento, e uma preocupação enorme dos nossos produtores rurais, que têm aí visto seus preços de produção aumentarem em relação ao que nós tivemos na safra passada. Nós temos algumas variáveis aí complicadas esse ano. Nós temos um problema no mundo de transição energética, que fez com que tenhamos aí pela frente problemas com fertilizantes no mundo todo. Eu acabo de voltar de uma viagem à Rússia, onde fui conversar com os grandes produtores, as grandes empresas que produzem fertilizantes e exportam para o Brasil. O Brasil hoje é muito dependente de importação de fertilizantes, principalmente potássio e nitrogênio, e eu fui lá para ver se nós conseguimos essa garantia de que o Brasil teria, né, esses volumes, que em relação à Rússia são em torno de 20% das nossas importações, se nós teríamos aí essa garantia de que esses produtos viriam não para esta safra, para a safra que vem, do verão que vem, 2022-2023. Esse ano, graças a Deus, apesar dos preços altos, nós temos aí a garantia de que fertilizantes nós teremos para a nossa safra em curso e a safrinha que começa a partir de fevereiro. Agora, o problema é todo voltado para o gás. Então, o problema da Rússia qual é? É que ele tem que... o gás, está faltando gás no mundo, e a Rússia é a maior exportadora de gás para a Europa. Então, eles fizeram, inclusive, a suspensão dos contratos temporariamente para fazer um balanço interno do que eles teriam de contratos para exportação, o que eles precisavam para suprir o seu mercado interno vis-à-vis o gás que eles têm que exportar para a Europa. Mas
nós tivemos a garantia de que o Brasil terá os compromissos aí honrados por aquele país, porque o Brasil é um parceiro estratégico da Rússia para os fertilizantes. Esse ano, nós então criamos, no ano passado, uma comissão interministerial já prevendo esse problema de fertilizantes no nosso país. Nós criamos uma comissão interministerial através da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República para fazer um mapeamento do que é que nós importávamos, de onde isso vinha, os preços, os volumes e o que é que nós podíamos fazer para aumentar o volume de produção própria de fertilizantes. O Brasil, que é uma grande potência agropecuária, não pode ficar dependendo em mais de 80% de importações de fertilizantes do resto do mundo. Isso realmente é uma coisa preocupante. E por isso a gente já vinha estudando o que é que nós podíamos fazer para aumentar a produção interna de fertilizantes no Brasil. Então são 10 ministérios que compõem essa comissão. O estudo já está pronto, será apresentado, deve ser apresentado na semana que vem, para que nós possamos discutir e destravar legislação, tributação, enfim, ver o que é que nós precisamos, a parte ambiental, para fazer com que o país seja menos dependente das importações de fertilizantes. Os nossos grandes concorrentes na agricultura mundial, a China e os Estados Unidos, têm 80% de fertilizantes produzidos no seu próprio território. E o Brasil tem justamente o inverso dessa matriz. Bom, e aí tem uma série de coisas que nós estamos trabalhando, como infraestrutura, parte tributária, como é que nós podemos ser mais competitivos para receber investimentos, enfim, uma série de coisas para que a gente possa estimular essa indústria a se fixar no Brasil, a trazer parceiros de fora, enfim, a crescer e a gente inverter essa matriz. Nós trabalhamos muito também com financiamentos e o Brasil, todo ano, lança um plano safra. Só que a agricultura brasileira, ela cresceu tanto que o governo não tem mais dinheiro suficiente para fazer um plano safra para colocar recursos para toda a cadeia de produção. Então, nós, desde o primeiro ano do governo, tomamos a decisão de que o Plano Safra teria como foco atender o financiamento, principalmente para os pequenos e médios produtores. Então, nós criamos várias ferramentas de crédito novas, fizemos a modernização da lei, que nós chamamos de Lei do Agro, para poder fazer com que o grande produtor tivesse a oportunidade de ir ao mercado e ter recursos para se autofinanciar. E aquele que é mais vulnerável são os pequenos produtores e os médios produtores, então o Plano Safra é que supre esses financiamentos para que esses produtores possam continuar produzindo e serem competitivos. A Lei do Agro foi uma lei que modernizou os financiamentos para os produtores, fez com que novos títulos acontecessem e a gente tem visto aí um sucesso absoluto da tomada, da oferta de crédito para a agropecuária brasileira. O Brasil tem aqui um número muito interessante, que o CPR, né, que a lei já era um título já existente, mas que trouxe uma flexibilização do uso com o aumento do leque de produtos e emissores, que vão além da variação cambial. O estoque de títulos registrados cresceu de uma forma tão relevante
que até nos assustou. 97,5 bilhões em setembro deste ano já era o volume desses títulos. Antes, em 2020, comparado a 2020, chegava a 17 bilhões somente. Então, nós tivemos um crescimento de 17 bilhões para 97 bilhões e meio. Títulos registrados também devem ter novo ponto de inflexão em janeiro de 22, quando passam a ser obrigatórios os registros para os títulos acima de 250 mil. Registros de garantia ainda é um desafio. O governo federal hoje lançou aí uma nova lei para que seja feito melhorar esse registro aí de garantias. O Brasil sempre foi protagonista na esfera ambiental, e isso foi mostrado na COP26. Mas qual é o nosso ponto, qual é a nossa fraqueza, a nossa fragilidade? O Brasil emite somente 3% das emissões globais de gás de efeito estufa, mas 1,5% vem do desmatamento. E é esse o ponto que nós precisamos atacar, o desmatamento ilegal. E por isso nós assinamos o Acordo de Florestas e assinamos que vamos reduzir o prazo para esse combate de desmatamento ilegal, para acabar com o desmatamento ilegal até 2028. A crise energética deve prosseguir no ano que vem, com impacto sobre os custos de frete e os preços de fertilizantes defensivos. Então, esse é um ponto que nós temos que estar alerta sobre eles. O abastecimento de insumos deve ser suficiente para atender às nossas demandas internas, porém, os preços serão mais elevados do que o ano passado. E isso sugere precaução no volume de uso desses produtos para a próxima safra. Na gestão de riscos, a agropecuária brasileira e mundial tem enfrentado novos desafios com o aumento e a frequência e a severidade das adversidades climáticas, que reduzem a produtividade, a oferta de alimentos e de energia. É necessário priorizar políticas agrícolas de gestão e de riscos com o objetivo de mitigar os riscos climáticos. E, para isso, a nossa Embrapa, as nossas universidades e várias outras instituições têm trabalhado de maneira árdua para colocar tecnologias disponíveis aos nossos produtores. Agora, o grande desafio que nós temos aí mais de 5.600 municípios no Brasil. Como é que a gente faz com que essas políticas públicas, que essas práticas sustentáveis de produção cheguem até o produtor rural nessa imensidão que é o nosso país, um país continental e muito diverso nas suas regiões, na sua economia, enfim, e no seu grau de produtividade entre várias categorias, de pequenos, médios e grandes produtores. Então, esse é o grande desafio. Na minha opinião, assistência técnica. Então, deputados estaduais aí do Brasil todo. Minha querida amiga secretária de Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul. Assistência técnica é aquilo que nós precisamos fazer. Não adianta você dar o crédito se ele não sabe como produzir. Então, esse para mim é o grande desafio. Nós estamos trabalhando no Ministério da Agricultura de maneira muito intensa e a pandemia nos ajudou com isso. Por quê? Nós achávamos que toda essa ferramenta digital ia custar chegar. E ela chegou, e chegou de repente e chegou para ficar. E nós temos que aproveitar essa oportunidade para que os nossos produtores tenham essa ferramenta para ajudar a difundir, a chegar até eles essa assistência técnica tão importante para a produção, pela melhoria de renda e de vida, principalmente aos pequenos produtores. Um outro aspecto também que eu queria colocar aqui para vocês é o seguro rural. Nós aumentamos e muito, desde que chegamos ao Ministério da Agricultura, a subvenção que o governo federal faz ao seguro rural. Quando chegamos ao governo, o governo fazia 400 milhões de reais. E hoje nós chegamos já a 1,3 bilhão e
eu gostaria que nesse próximo ano nós conseguíssemos, junto ao Ministério da Economia, aumentar essa subvenção para que ele chegue a 1,5 bilhão. E isso é barato para o Tesouro Brasileiro, porque a hora que o produtor tem um seguro e ele toma esse seguro e aprende a trabalhar, ele fica muito mais tranquilo, e nós também, de que qualquer risco climático ele poderá estar segurado e não ter que estar renegociando suas dívidas, aumentando a sua exposição, diminuindo a sua capacidade de pegar crédito, porque ele vai ficando sem garantias. Então, o seguro é uma grande ferramenta para toda a agricultura. E nós temos tentado inovar, não só para os grãos, mas também para o bananicultor lá de Santa Catarina, que esse ano passado teve problema sério, para o pessoal da maçã, para o pessoal do café, que agora tivemos um problema muito sério com a seca e depois a geada intensa numa região de São Paulo e Minas Gerais, onde se tem a maior produção de café do Brasil. Enfim, então esse seguro, ele precisa ser cada vez mais democratizado, mas ele tem que ter um custo para que o produtor possa tomar o seguro e continuar a produzir. Estima-se no crédito rural que cerca de 45% do total contratado para as finalidades de custeio e investimento é destinado a empreendimentos com alguma medida ambiental. E aí eu quero dizer do sucesso. Alguém me perguntou antes de eu subir aqui nesse palco, como é que tinha ido o Brasil na COP. Eu acho que nós fomos bem. Eu acho que nós chegamos lá com uma negatividade enorme em cima do Brasil, mas eu acho que nós fomos bem. Eu posso falar um pouco pela agricultura. O plano ABC que nós levamos e mostramos para o mundo lá na COP26, ele não foi um plano feito para a COP, ele foi um plano que já existia há 10 anos, que é agricultura de baixo carbono. E qual era o seu carro-chefe? A integração lavoura, pecuária e floresta, né? E nós tivemos o que mostrar, nós tivemos índices, isso aí é uma métrica para mostrar como é que foi esse crescimento e como é que nós alcançamos a meta dada para esse programa para os 10 anos e que foi além dessa meta estipulada. E nós ousamos e lançamos o ABC+, que agora nós temos aí outros eixos, por exemplo, a irrigação. O Brasil produz ainda muito pouco em áreas irrigadas, né? Então, nós colocamos outras metas no plano ABC+. E eu quero dizer para vocês que nós tivemos muito sucesso na apresentação entre outros países e hoje nós temos aí muitos países pedindo ao Brasil o nosso plano ABC para que ele possa ser colocado para outros países que também têm agricultura tropical, para que eles também trabalhem com essa metodologia. Então, eu acho que o Brasil foi bem, nós conseguimos mostrar que nós podemos produzir e conservar ao mesmo tempo. Temos deficiências? Temos, mas elas temos. O nosso grande ponto que precisa ser atacado é o desmatamento ilegal, né? A hora que nós conseguirmos fazer com que os produtores brasileiros, os bons produtores que trabalham dentro dos seus biomas, preservando, porque nós temos muita terra em propriedade privada, e é por isso que nós precisamos ter, no mais breve e curto espaço de tempo, um incentivo, que é o pagamento dos serviços ambientais, regulamentado, para que os produtores rurais possam ou destinar a parte que não que ele pode desmatar, ele pode não tomar a decisão de não desmatar e ter uma área maior, porque ele vai receber por essa conservação. Ou ele pode plantar mais, se ele tem 20%, que é o que ele pode ter de mata nativa, mas ele quer colocar mais 10% e plantar árvores, plantar florestas nativas na sua área, ele vai poder receber por esse serviço e vai ser também uma outra atividade para o produtor rural. Nessa temporada agora, atual, nesse plano safra, nós disponibilizamos, já terminando aqui
nós disponibilizamos 251 bilhões para o Plano Safra 21-22, dos quais 177,7 bilhões foram para custeio e comercialização e 73,4 bilhões foram para investimento nos mais diversos setores. A demanda por recursos segue bastante aquecida. Muita gente querendo mais recursos para esse Plano Safra que está vigente, que só vai terminar em maio, fim de maio do ano que vem. Nos primeiros 4 meses da safra foram 39,2 bilhões, portanto, 53% dos recursos programados já foram contratados para os investimentos. E 85 bilhões, 48% programado para o custeio, comercialização e industrialização. Dada a grande demanda por recursos, em consequência do excelente desempenho que o setor vem apresentando, também tem crescido as contratações não controladas no crédito rural. De julho a outubro de 2021, houve uma elevação de 42% nas contratações dessas categorias ante o igual período em 2020. Tem sido também acentuado o crescimento da demanda por crédito rural, principalmente para investimentos, né? Já que 55% na safra atual, até outubro, resultaram foi um resultado excepcional em relação aí a outros anos. E isso mostra o quê? Mostra a confiança do produtor no seu setor, no seu segmento e que ele está disposto a produzir. Ontem eu tive em Foz do Iguaçu, num simpósio internacional sobre pesca, e eu fiquei impressionada com o entusiasmo do setor, com a tecnologia que eu vi lá em genética, equipamentos, enfim, na produção de pescados produzidos pela aquicultura, de camarão, produzidos lá no Nordeste também, em fazendas de camarão. É impressionante o entusiasmo e o crescimento que a gente tem visto nesse setor. Terminando aqui, eu queria dizer que o foco do Ministério da Agricultura, e isso é muito bom para vocês, deputados estaduais, saberem que a gente tem trabalhado intensamente com o pequeno produtor, com o agricultor que não... Pequeno agricultor e agricultor familiar nem sempre são os mesmos, né? Nós temos o pequeno produtor e o agricultor familiar e os assentados. Então, a gente tem que distinguir. O Ministério da Agricultura tem dado atenção especial a todos os pequenos agricultores de qualquer setor que seja. Um outro foco de atenção que nós temos que trabalhar também de maneira muito intensa é com o aumento da capacidade de armazenagem nossa. O Brasil aumentou e muito a sua produção, mas não aumentou em muito compatível com a sua produção, a sua capacidade de armazenamento. E isso tem causado problemas. Nós temos visto aí, já que nós não temos também uma logística que possa ser eficiente, tão eficiente quanto a nossa produção, e a gente tem visto aí problemas. Os portos têm melhorado, né? Nós temos visto aí também uma série de privatização de terminais portuários e muita gente do setor privado investindo em porto. Isso é muito bom, porque esse é o caminho que o Brasil precisa para continuar produzindo, poder escoar sua safra de maneira mais competente. A ampliação da área irrigada, o Brasil hoje irriga somente 8% da sua área de produção, isso é muito pouco em relação a outros países. Uma crescente participação do mercado financeiro, emprestando aí recursos livres para os produtores rurais, e nós precisamos que isso seja cada vez mais crescente. E o fortalecimento dos sistemas de produção ambientalmente sustentáveis, que nós já falamos, o ABC+, nós estimamos que com o ABC+, nós vamos poder incorporar 72 milhões de hectares a áreas produtivas no nosso país sem derrubar uma árvore.
Isso é muito importante. Isso são pastos degradados em vários níveis de degradação que poderão ser incorporados à nossa área de produção. E para a gente ter uma agricultura, uma agropecuária cada vez mais sustentável, nós vamos precisar muito de pesquisa, de inovação, para que a produção do agro continue a crescer e a gente tenha esse agro pujante. Para terminar, falar um pouquinho sobre a abertura de mercados. Desde 2019, quando nós entramos no Ministério da Agricultura, nós já abrimos mais de... Eu perdi a conta, porque esse final de semana nós tivemos a Rússia abrindo aí plantas de suínos, nós tivemos planta de bovinos, enfim, nós tivemos aí outros países abrindo genética bovina, genética avícola, genética na suinocultura. Eu já perdi um pouco a conta, mas eu imagino que nós já passamos dos 170 mercados abertos nessa gestão de 2019 até agora, novembro de 2021. Então, muito obrigado a todos vocês e todos os estados brasileiros, a grande maioria, são estados que têm a agricultura e a pecuária como carro-chefe na sua maioria. Então, contem com o Ministério da Agricultura, nos procurem. Nós precisamos fazer uma aproximação maior, deputados, colegas. Márcio, você que é da Comissão de Agricultura, nós precisamos ter uma interação maior com os deputados estaduais. Às vezes a gente conversa muito com os deputados federais. Por quê? Porque estão lá em Brasília, é mais fácil. Mas eu tenho tido a grata surpresa de, no Ministério da Agricultura, receber muitos deputados estaduais e até vereadores que hoje têm se interessado cada vez mais pela agropecuária. E isso é muito bom, porque é uma maneira da gente estar mais próximo do campo, mais próximo das pessoas e mais próximo das necessidades, né, que os produtores rurais têm nos mais diversos estados brasileiros. Parabéns mais uma vez por esse evento. Contem comigo, contem com o Ministério da Agricultura. Um grande abraço aí a todos vocês.